Segundo as autoridades, cerca de 17 mil pessoas ficaram desabrigadas por causa dos terremotos que devastaram o país. Lembrando, já é um país em crise econômica permanente, com uma miséria imensa. Você imagine agora com tanta gente sem casa. Na região oeste da capital Caracas, a população montou uma espécie de acampamento improvisado. E a nossa repórter, a Daniela Zambrano, está por lá e tem mais informações ao vivo. Zambrano, mostra pra gente a situação difícil dessas famílias. Olá, que tal? Muito boa tarde. Estou especificamente detrás do Panteão Nacional, um centro emblemático que tem sido convertido em um refúgio por voluntários. Cá podem ver na sua TV que há muitas tendas de campanha, a maioria tem bolsas de lixo pretas por causa da lluvia. Tem chovido muito ultimamente, mas as condições são muito precárias. Elas precisam de colchonetes, comida, abrigo. Há pessoas que disseram-nos que já passado o meio-dia ainda não tinham tomado o pequeno almoço, porque a ajuda chega, mas não sempre chega cedo. Às vezes chega na tarde, às vezes chega da noite. Então, estas pessoas estão dia e noite cá sem saber aonde é que vão ir logo. Eles dizem que este acampamento foi colocado por voluntários, mas ninguém do governo apersonou-se cá. Então, não tem uma certeza, uma solução de vivenda pronta. Há muitos miúdos cá, os voluntários dizem que perto de 80 e perto de 200 pessoas, umas 60 tendas de campanha. Estas pessoas têm temor de voltar às suas vivendas porque não estão em condições, não estão habitáveis, mas tampouco querem ser enviadas a outro refúgio, querem uma solução mais precisa. Há alguém que nos diz que a sua casa não sofreu, mas os prédios do lado sim, e tem medo que esses prédios colapsem. Então, é uma situação muito mais difícil para mais pessoas, não só para quem perderam a vivenda, sino para os que estão à zona onde os prédios colapsaram, porque ainda essas infraestruturas poderiam colapsar. Esta semana, uma escola colapsou no Pastora, em oeste de Caracas. Então é muito difícil, cá há muitos miúdos, eles precisam de fraldas, precisam de comida, precisam de medicinas, mas também somos testigos da solidariedade. Há uns minutos vimos a pessoas que estavam a cortar o cabelo para dar um pouquinho de dignidade a quem estão em estas condições. Como dizias, a cifra dos mortos já subiu para mais de 3.300. Ainda na Guaira há pessoas que tentam recuperar os corpos das suas famílias, e cá em Caracas há quem tenta sobreviver com o dia a dia. É uma situação muito difícil para a maior parte do país. Daniela Zambrano, obrigada pelas atualizações. Situação muito difícil, até porque é isso, os números não param de subir, a gente não sabe quando a gente vai parar, né, de quantificar essa tragédia, enfim, no saldo final, até para que as autoridades possam auxiliar essas pessoas. E o número de desaparecidos, né, Uribe, que é o que aperta o coração mesmo, não saber se a pessoa está viva, está morta, né? Bom, se está morta, você consegue se despedir, aí você não tem noção do que aconteceu com a pessoa, como o pai do Daniel, que conversou com a gente na semana passada. A gente tem uma outra ponta de reportagem. O correspondente Stefano Possebon, da CNN, mostrou como está a rotina dos moradores desabrigados em La Guaira, que é a região mais atingida pelos terremotos. Zoe Santander has not seen her son in 10 days. They were separated in the twin quakes that shook Venezuela on June 24th. But her 9-year-old Xavier was trapped under the rubble. 4 days later, she saw a video of a child being rescued at night. She believes it was her son, but in the chaos that followed, she hasn't been able to find him. She's not going to rest, but from here, there is little she can do. This used to be a golf course. La Guaira was a tourist hotspot by the Caribbean Sea. And so here is where tourists will come and play golf and relax. Now, of course, it's a tent city for hundreds of displaced, many of whom actually used to live there in those blocks. And every day they wake up and they see their homes and flats broken down by the brutality of the earthquakes. Shayna Ceballos is also looking for a loved one.
She's lost hope of finding her mother alive, but will not leave the golf course until she recovers her remains. If I had the money, I'd dig her out, but I have none. This is what's left of Sheena's home, an entire life shattered in an instant. Now, like her, thousands of Venezuelans are only beginning to grasp the magnitude of this catastrophe. Before this tragedy, Venezuela was already in a deep humanitarian crisis, facing chronic shortages of food and medicines. War Center Kitchen has been operating here since 2019. In response to the earthquake, they have stepped up with free meals for survivors and volunteers. Can you describe a moment that Venezuela is right now when it's been 10 days since the earthquake? The numbers keep increasing, and we are still in the first phase of the operation. I would say this is still the emergency phase, and our teams are still finding the exact numbers so we can get the amount of meals needed to cover all the need. Survivors and relatives of the victims have criticized the government response as inadequate and delayed. Many point to the armed forces, who they say showed up too late or didn't do enough. Our officials were deployed immediately. You can count the hours between the quakes and when we signed the emergency decree. There were 4,000 officials out in the first 24 hours, 10,000 officials the following day. The government also laying out credit agreements with the International Monetary Fund and plans to begin the reconstruction. But at the golf course in La Guaira, the present is too dark to look ahead. Now I just want to find her remains. To think about the future makes no sense. Stefano Pozzebon, CNN, La Guaira, Venezuela.